E a minha convidada a seguir já trabalhou em importantes órgãos da imprensa no Brasil, é minha amiga de muitos anos. Eu perdi o contato com ela, porque ela foi para o interior da Bahia, imagina. Mas ela teve contato com todas as celebridades que você pode imaginar. Vamos falar, por exemplo, do Tim Maia, da Dercy Gonçalves, da Bethânia, do Julio Iglesias, do David Copperfield, eu me lembro que ele esteve aqui, enfim, e inúmeros outros famosos. E ela escreveu um livro contando histórias que ela colecionou ao longo dos anos, em que ela precisou usar muita criatividade para buscar soluções em meio a verdadeiras crises. Boa noite, Léia Penteado, minha queridinha. Boa noite, meu querido. Muito obrigada. Obrigado por ter vindo. Por estar aqui, estar vendo você, com você. Já conversamos tanto lá no depois camarim. Depois de tantos anos, né? Pois é. Mas a nossa juventude é permanente, nós somos jovens há mais tempo. É verdade. Bom, Léia, nessa sua obra, você discorre sobre assuntos, vamos dizer, curiosos, né, do mundo das celebridades. Por se tratar de pessoas com, vamos dizer, com... Está no ar ali, ó. Tá vendo a capa? Por se tratar de pessoas com rostos conhecidos, já chama muito a atenção do público, para começar. Por onde você começou a coletar suas próprias histórias? Porque é claro que isso aí, por mais que você tenha esforço de memória, tem que ter uma documentação iconográfica, sei lá, para dissertar, porque na verdade isso é, para mim, depois que a gente conversou no camarim, é um manual para assessores de primeira viagem, assessores de imprensa de primeira viagem. É isso? É isso. O que acontece é o seguinte, as nossas histórias, nós sempre lembramos delas, né? E como você disse, quem é jovem há mais tempo, colecionou mais histórias, viu mais coisas. Dizem que eu sou uma boa contadora de história. Pelo menos os meus amigos, e morando fora de um grande centro como Rio, São Paulo, como eu optei morar em Santa Cruz Cabrália, num povoado pequenininho chamado Vila de Santo André, eu tenho um prazer enorme em receber amigos. E esses meus amigos vão, a gente começa a conversar, um bom prato de comida, um bom peixe, ou então à beira da praia, e eu começava a contar as histórias. E muitos diziam assim, você tem que escrever um livro. Como você não vai contar de novo a história da Alcione quando ela foi cantar na Rússia? Que na época ainda era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como é que foi? Conta então agora. É uma história fantástica que a Alcione me procurou, eu não trabalhava com ela, e ela falou, Penteado, aquele jeitão dela de falar, Penteado, eu vou fazer uma turnê na Rússia. E eu queria contratar você para fazer minha assessoria de imprensa. E na época, o grande veículo de comunicação do país, você se lembra muito bem, era o Jornal do Brasil. Sim. E era um jornal elegante, onde escreviam os grandes cronistas, né? O crème de la crème da imprensa estava no Jornal do Brasil. E havia uma diferença, assim, Alcione, uma sambista. Eu posso dizer que havia assim, um preconceito tá. na época. Hoje não, hoje ela é a nossa grande diva. Mas a Condessa não era preconceituosa. A Condessa não era, mas os seus empregados eram. E aí eu consegui, conversando com ela, eu falei, eu preciso entrar no Jornal do Brasil com a Alcione, que é o sonho dela. Então, conversando, eu perguntei para ela, Alcione, o que você vai levar para a União Soviética? E ela me abriu a mala do que ela levava. O que ela levava de feijão, a unha postiça, bandeira do Brasil, bandeira... Eu falei, essa é uma grande matéria. O que vai para a Rússia na mala da Alcione? Mas o melhor disso tudo não foi isso, foi quando a Alcione voltou. Ela voltou depois de 30 dias de grande sucesso por lá e ela foi homenageada em Brasília, na embaixada, e me convidou para ir. Então tem toda uma história de como a gente chega. E no final da homenagem, que fizeram um longo discurso, que estavam os representantes, os diplomatas de todos os países, né? Todos os países do leste europeu, ela chamou o tecladista que estava junto, sentou num piano e começou a cantar em russo.
Uau! E as flores que ela recebeu, ela colocou nos pés da imagem de Lenin que havia no palco da embaixada, porque é tradição na Rússia. Em qualquer lugar você tem uma imagem de Lenin. E aí veio de novo uma capa no Jornal do Brasil. Quem sabe, sabe. Então tem milhões de histórias legais. Quer dizer, você que eu vivi. E aí eu fui juntando, até que foi um jornalista, teve na minha casa, o Caverzan, da Folha de São Paulo, Luiz Caverzan, e ele disse assim para mim: Léa, você vai escrever seu livro. E ele foi embora, eu comecei a contar as histórias desde a minha primeira assessoria de imprensa, que foi em 85, e vieram 30 anos. Eu tive alguns cuidados, Rony. Eu sei muito mais do que eu publiquei. Mas eu prefiro manter o amigo do que vender um livro a mais. Perfeito, perfeito. Quer dizer, você revela, vamos dizer assim, todos os segredos de uma assessoria de sucesso. Agora, essa profissão tua exige um grande jogo de cintura. Sim, porque quando eu comecei não tinha celular, não tinha uma notícia de 140 toques. Verdade, não tinha então internet. A gente não tinha, era Xerox mesmo, entendeu? Ali a copiadora, era o release que tinha que chegar bonitinho na redação, sabe? Era você disputar um espaço com outras pessoas e tinha um detalhe, eu tive um privilégio de ter trabalhado numa grande casa de espetáculos durante 4 anos, que foi o Canecão. Canecão, lembro disso. E no Canecão eu vi passar as grandes estrelas da música brasileira naquele período que foi muito rico. Mas das internacionais também. Porque você tinha, na verdade, você até compartilha essas tuas histórias dos artistas, dos célebres artistas internacionais, está tudo no livro. Quer dizer, a experiência de casos que ninguém tem, ninguém imaginaria existir. Sumiu a lasanha do James Taylor. Sumiu a lasanha do James Taylor. Que maravilha. Então tem muita história e eu acho que o livro também, a Esther, sua prima, e minha irmã, ela diz o seguinte: esse livro é para estudante de comunicação muito. Porque eu vou contando a mudança que foi ocorrendo com a comunicação nesses anos. Sabe, a entrada do computador, a entrada do celular, e eu chego até hoje. Ai, que legal isso. E eu acredito... Tem essa coisa de cronologia. Tem essa cronologia. E esse livro também, Rony, eu me permiti fazer homenagem a amigos. Então, o livro tem os cases e tem verbetes. Então, por exemplo, tem um verbete do senhor Abraão Medina. Sim. Que foi uma pessoa fundamental. Ele entra no meu case de Rock in Rio. Mas muita gente não sabe, muitos jovens, da importância que foi Abraão Medina no show business, na televisão brasileira. É verdade, na televisão, fundamentalmente. Fundamentalmente, lá no início da televisão. Puxa vida. Então eu fui homenageando pessoas com pequenos verbetes, sabe? E que não tinham uma história completa para contar, mas eles estão ali. Quem foi essa pessoa? Abraão Medina patrocinava tudo. O Rei da Voz. O Rei da Voz. Que ele fez em homenagem, esse título em homenagem do Chico Viola. Francisco Alves. Francisco Alves. Me lembro muito. Lá em Copacabana, tinha na Avenida Nacional de Copacabana, né? Onde a loja. Criado, a loja. E tinha parada de Natal. Desfile de Natal. Que ele organizava. Que foi o precursor de todos os outros grandes festejos de Natal que o filho dele deu continuidade, o Roberto, através da Árvore de Natal da Lagoa. É verdade, a Árvore de Natal. Ninguém sabe dessa história, mas a Árvore de Natal da Lagoa começou com o Roberto. Porque o Roberto conta que quando ele era jovem, o pai colocava ele para trabalhar no desfile. Olha que legal. Olha, eu estava falando contigo lá, après vous, madame, senão não vou. Porque senão eu não vou. Merci bien. Eu gostei do título, que é A Verdade é a Melhor Notícia. Eu não sei, eu falei do jogo de cintura, aquela coisa toda, mas em algum momento da sua vida você precisou abdicar da veracidade? Não. E eu usei a verdade nas situações assim, mais difíceis que eu podia passar. Porque
Rony, eu sempre disse para as pessoas que trabalhavam comigo e as pessoas para quem eu trabalhava: olhe para mim como se eu fosse o seu advogado. Eu preciso saber de tudo. Até porque se amanhã eu tiver que te defender, eu tenho armas para isso. E eu acho que quando você trabalha com a verdade, você lá na frente não vai tropeçar em nada. Certeza. Eu até fiz coisas arriscadas, sabe? Quando foi o caso do sequestro do Roberto Medina, que eu estava com ele, e que me ligaram da TV Globo dizendo assim: teve um tiroteio aí, o que foi que aconteceu na rua? E aí eu perguntei para as pessoas que estavam juntos: o que eu faço? O problema é seu agora. Aí eu disse: o Roberto Medina foi sequestrado. Estava o Jornal Nacional no ar. Falei: mas não podem botar no ar porque ainda não fizeram contato com a gente. Deus meu. Então, eu acho que aí, quando você trabalha com a verdade, você cria uma cumplicidade com as pessoas, sabe? Você constrói uma história junto. Então, eu acho que isso não me deu problema, pelo contrário, me deu muito prazer e me dá até hoje. Então, vamos mostrar a capa de novo do livro, porque a curiosidade é fundamental. A verdade é a melhor notícia dessa minha querida amiga de tantos anos, brilhante jornalista, que é a Léa Penteado, que eu não vi há tanto tempo, que tive hoje o prazer de estar com ela lá no camarim e de matarmos a saudade. Amor meu, obrigado. Eu que agradeço. Muito que maravilha. Sucesso. Uma maravilha. Vivi, você é insuportável, Vivi. Vivi, isso é muito bom. Você é insuportável, viu? Chego lá. Agora só falta você ir lá em casa. Vamos. Você vai lá em casa também. Quem vai cozinhar pra você é a Esther. Disse que ia cozinhar pra você. E que vai cozinhar pra Leia também. Ela tá estudando. Ela já era boa, danada. Agora deve estar top. Obrigado, meu amor. Obrigada eu a sobremesa também.